Bom dia. Eu quero compartilhar aqui uma mensagem com você. Eu quero falar sobre a vocação de Mateus. Mateus 9, versículo 9. Um versículo só, mas eu acho uma das passagens mais incríveis da Bíblia. A gente vê aqui um chamado inteligente, né, e interessante. E a gente vê aqui uma resposta inteligente e interessante. Então eu gostaria de ler esse texto. Mateus 9, versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Eu acho interessante, né, esse texto. Um versículo apenas, mas com um conteúdo muito forte. Um conteúdo maravilhoso. Partindo Jesus dali, Jesus estava em Cafarnaum, num barco, e ele estava ali naquele barco, e de repente ele parte. E eu quero ver um outro texto que explica legal isso aqui, Marcos 2, 13 e 14. Veja só que interessante. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Quem era Levi? Quem era Mateus? Levi e Mateus eram a mesma pessoa. Tá? O interessante aqui é que Levi estava sentado na coletoria porque ele era um judeu, mas ele trabalhava para o Império Romano. Ele era um coletor, ou conhecido como publicano. E os publicanos eram odiados pela sociedade, porque eles costumavam ser desonestos. Então eram tidos como pecadores, né? Homens imundos, homens sujos. E aí, olha o que acontece nesse texto. Se você fosse Jesus, você convidaria um pecador para ser seu discípulo? Né? Um homem sujo, um homem desonesto? Porque esses homens, o que acontecia? Quando eles chegavam para cobrar impostos de uma casa e a família não tivesse o recurso, eles tomavam até os filhos. Quando eles cobravam impostos para o Império Romano, eles também cobravam impostos para eles. Então eles cobravam sempre a mais, porque a parte do Império Romano eles entregavam e eles pegavam a sobra para eles. Corruptos. Mas veja o que acontece nesse um versículo aqui, né? Mateus 9, 9. Acontece que Jesus passa e vê esse homem na coletoria e o chama. Agora, o chamado é interessante, né? Porque Jesus chamou, Jesus sabia quem ele era um publicano, um pecador, né? Um homem odiado pela sociedade. Mas o que acontece nessa situação? Acontece que quando Jesus o chama, ele se levanta, deixa a coletoria e segue Jesus. O que eu acho incrível aqui é isso. Por quê? Porque ele trabalhava para o Império Romano. O Império Romano era um império de mão de ferro. Então imagina esse camarada sentado na coletoria, colhendo o dinheiro do povo, né? E o povo chegava lá e entregava a sua parte, pagava, né, o seu tributo. E agora Jesus passa, chama esse homem, ele levanta na coletoria e ele vai embora. Ele não fala com alguém assim: olha, fulano, José, João, né? Alguém, por favor, vem aqui. Olha,
a partir de agora eu vou seguir a Jesus, porque Ele me chamou. Então, sente aqui na coletoria e dê seguimento ao meu trabalho. Ou então, peraí, Senhor, olha, aguarda um pouquinho, eu vou entregar esse fluxo de caixa para os meus chefes, para os meus líderes, e vou segui-lo. Ele simplesmente levantou, né? Ele se levantou da coletoria e foi embora atrás de Jesus. Deixou a coletoria para lá. Aí a gente pode ver algumas coisas aqui. Primeira coisa, aqui Jesus nos dá uma aula de humanidade. Tá? Enquanto a sociedade virava as costas para esses homens, que tinha esses homens como pessoas sujas, imundas, né? Porque eles eram desonestos, Jesus o amou. Jesus chama esse homem para perto de si. Jesus estava disposto a discipular esse homem. Jesus estava disposto a transformar a vida desse homem. Muitas vezes nós, quando vemos uma situação assim, né, uma pessoa desse nível, nós fazemos o quê? Viramos as costas. Nós falamos, esse camarada aí não tem jeito. Mas para Jesus todo mundo tem jeito. Então Jesus não olhou para Mateus, né, ou Levi, como os olhos da sociedade. Ele olha com os olhos de Deus. Ele olhou para Mateus naquela coletoria, sabendo que ele era desonesto, mas ele chama ele para dar uma oportunidade de acerto, uma oportunidade de vida, né, uma oportunidade de alegria, porque esses homens que sentavam na coletoria, as pessoas não riam para eles. Eles eram desonestos. Mas agora ele encontra alguém que o chama para perto. Agora ele encontra alguém que estava disposto a abraçá-lo. Agora ele encontra alguém que estava disposto a ensinar ele uma nova jornada, um novo caminho e uma nova vida. Mas tem a parte de Mateus também acho muito interessante. Por quê? Eu acho interessante porque ele se levanta da coletoria e ele não quer saber de nada. Ele foi atrás de Jesus, ele parou tudo, ele deixou tudo, né, e foi atrás de Jesus. Agora, você sabia que ele corria até risco de morrer? Ele poderia perder a vida, porque ele trabalhava para o Império Romano, ele estava cobrando impostos para o Império Romano, e de repente, o que acontece? Ele deixa tudo aquilo que ele colhe do povo, ele se levanta e deixa para lá. E aí, quem foi naquela coletoria depois? Pode ter ido alguém lá e olhou assim, coletoria vazia, não tem ninguém, vou pegar isso aqui e vou levar para mim. Pegou aquele dinheiro e levou, né? Vamos dizer que o chefe dele chegou lá. Ué, não era Mateus que estava aqui? Mateuzinho não era que estava aqui sentado nessa coletoria? Era ele mesmo. E cadê? Levantou daqui, saiu, deixou tudo assim? Vamos pegar ele. Ele poderia ter morrido por isso. Mas ele não se importou, sabe por quê? Porque o chamado de Jesus é mais importante do que tudo. Então, quando Jesus o chamou, ele larga tudo e vai atrás de Jesus. Que interessante. Eu vibro com esse texto, né? Eu vibro com essa história de Mateus, esse chamado e essa resposta. Ele responde Jesus imediatamente. Ele não disse, mestre, peraí, mestre, aguarda um pouquinho. Aguarda só um pouquinho, mestre. Toma uma aguinha aí, senta aí um pouco, né, que eu vou só fazer aqui esse fluxo de caixa, vou entregar para o meu chefe e sigo o Senhor. Ele não fez isso, ele seguiu Jesus, deixou tudo para trás. Mas a Bíblia é para ser aplicada nas nossas vidas, né? A gente olha para a história de Mateus, é interessante, né? Tanto o chamado de Jesus quanto a resposta dele. Brilhante. Porém, nós temos que trazer aplicação para as nossas vidas. Jesus já te chamou? Qual foi a sua resposta? Você entregou seu tudo?
Você fez como Mateus, largou tudo e foi atrás de Jesus? Ou ficou, mestre, me aguarda mais um ano, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, deixa eu me aposentar, ah, Senhor. Jesus não fica parado esperando ninguém, irmãos. Ele chama, e se a pessoa quiser seguir, pode segui-lo. E o chamado de Jesus é interessante, porque ele disse algo interessante: quem quiser vir após mim, primeira coisa que tem que fazer, negue-se a si mesmo. Foi isso que Mateus fez? Foi. Mateus podia ter morrido, então ele negou a si mesmo para seguir a Jesus. E depois ele diz: tome a tua cruz e siga-me. Jesus não está chamando ninguém para ir atrás dele com limousine, né, com a moto, a última moto do momento, o último carro do momento. Jesus não está chamando as pessoas para segui-lo, né, da forma que as pessoas querem segui-lo, mas é para largar tudo e segui-lo. Então eu acho esse chamado aqui, né, interessante. Eu acho essa resposta de Mateus interessante. Mateus era odiado pela sociedade, e quando ele encontrou alguém que o amou, né, alguém que ofereceu amor a ele e disse: siga-me, ele largou tudo. Então é hora de nós pararmos para analisar a nossa vida, o nosso chamado. Jesus tem nos chamado, mas o que fazemos? Largamos tudo? Temos essa coragem, essa audácia? Ou nós falamos: mestre, só um pouquinho, mestre, deixa eu resolver aqui a minha vida e depois eu vou atrás do Senhor? Mateus deixou tudo de lado, podendo perder a vida pelo Império Romano. Ele seguiu a Jesus. Então Jesus foi tido como importante na vida de Mateus. Ele deu importância àquele chamado. Ele deu importância a Jesus. Ele colocou Jesus como primeiro no seu coração. Ele deu prioridade ao chamado de Jesus, ao seu próprio trabalho. Ele se alimentava dali, ele vivia daquela coletoria. Mas ele, quando olha para Jesus e olha para a coletoria, ele falou: Jesus é muito melhor do que a coletoria. E ele segue a Jesus. Você tem seguido a Jesus de perto? Não é seguir de longe, não é falar: mestre, daqui a uns 2 anos eu encontro o Senhor, né? Se o Senhor estiver em Cafarnaum, eu o vejo por aqui, se estiver na Galileia, na Judéia, onde for, eu vou atrás, mas daqui a 2 anos me aguarde. Mateus dá a maior aula para nós aqui. A aula que Mateus dá para nós aqui nesse texto é: largue tudo e siga a Jesus. Mateus dá uma aula tão interessante para nós. Ele fala assim: olha, eu larguei tudo por causa de Jesus. E você? Então nós precisamos dar valor ao que tem valor. A vida tem muitas coisas, mas só uma é importante: Jesus. As coisas que corremos atrás aqui, ficam aqui. Mas quando nós seguimos a Jesus, nós entraremos no mundo eterno. Então nós precisamos, de fato, valorizar aquilo que tem valor na nossa vida. Então eu fico muito maravilhado com esse texto. Eu acho assim, um dos textos mais fortes da Bíblia, embora seja apenas um versículo, né? Eu acho das histórias mais fortes, do chamado mais forte, né? Porque quando Jesus chama Mateus, ele se levanta da sua coletoria e ele não se importa com o que vai acontecer depois.
se a coletoria vai ser assaltada, se ele vai ser morto. Ele só se importou com uma coisa, o chamado de Jesus. Então, valorize o chamado de Jesus. Valorize Jesus na sua vida, na sua alma. Tenha Jesus como prioridade no seu coração. E certamente o que aconteceu depois no coração de Mateus foi só alegria. Ele andava triste porque o povo, a sociedade, não gostava dele. Ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos, ele era uma pessoa desonesta, né? Se fosse nos dias de hoje, era um corrupto. Mas quando Jesus o chama, ele vai atrás de Jesus, e certamente a partir daquele momento as coisas começam a virar na sua vida. Ele pôde ver alguém que o escutava, ele pôde ver alguém que sorria com ele, ele pôde ver alguém que ofereceu o ombro, ele pôde ver alguém que o abraçava. E esse alguém é Jesus. E Jesus, assim como estava à disposição para ajudar Mateus, ele também está à disposição para ajudar você e eu. Assim como ele se coloca diante de Mateus com um coração grandão, né? Um coração aberto, um coração que amava de verdade, ele também está da mesma forma diante de você e de mim. E que essa graça que alcançou o coração de Mateus também está à nossa disposição. Mas aí vai depender de nós. Se Mateus continuasse sentado, nada ia acontecer na vida de Mateus. Se ele continua ali naquela coletoria, ele nunca ia ser um discípulo de Jesus. Mas ele se levantou daquele lugar. O que está faltando em muita gente hoje é isso. Se levantar e seguir a Jesus. Né? E nem olhar para trás. O que aconteceu com a coletoria? Não sei, Mateus eu acho que nem sabia, né? Se perguntasse para ele, rapaz, você se levantou da coletoria, você deixou a coletoria para lá, o que aconteceu lá, você sabe? Ah, não tenho a mínima ideia. E não quero nem saber. Por quê? Porque Jesus foi mais importante para ele. Tá bom? Pega aí essa palavra, que Deus abençoe sua vida. Que Deus derrame graça no seu coração. Eu quero fazer uma oração aqui, vamos orar? Pai, queremos louvar o teu nome. Agradecemos a ti, Senhor, por esta palavra. Pai, uma palavra curta, mas com um conteúdo maravilhoso. Pedimos a Ti, Senhor, que abençoe as nossas vidas, derrame graça e poder sobre nós, que sejamos alcançados, Pai, pela Tua graça, por Tua misericórdia, que o Senhor venha agir em nós, Senhor. Derrama, Pai, do Teu Espírito em nossos corações, que sejamos abençoados e guardados por Ti, Pai, e que em nome de Jesus nós possamos ter a mente e a visão de Mateus. Pai, a mente porque ele entendeu que o teu chamado era o melhor para a sua vida. A visão é porque ele entendeu, Senhor, que andar contigo seria muito melhor do que ficar ali sentado naquela coletoria. Então, Senhor, que nós possamos, a partir de agora, Senhor, entregar o nosso tudo a Ti, Senhor, os nossos corações, entregar a nossa vida. Pai, não nos importando com as coisas que vão acontecer, mas que possamos estar contigo, Senhor, lado a lado, caminhando, ouvindo o Senhor, recebendo os ensinamentos e as bênçãos e a graça do Senhor sobre nós. Obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua família, tá? Que o Senhor possa encher o seu coração, que o seu coração seja um coração alegre, um coração grato, né? E faça você como Mateus fez. Largue tudo e vai atrás do Mestre Jesus, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Você que me assiste pelo YouTube, se inscreva no canal, tá? Deixe seu like, faça seu comentário, acione o sino para o YouTube estar enviando as próximas mensagens diretamente para você e compartilhe, tá bom? Basta você que não está no YouTube, basta digitar lá o meu nome, Jadir Davi, e já vai puxar, porque o meu nome já é o link, tá? E vai puxar o canal e que Deus abençoe sua vida. Um abração. Paulo, um abraço, meu amigo.
Com Deus, tá bom?